Amados irmãos, com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem esteve aqui, amados, na sexta-feira, faz assim, quem esteve aqui na sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre o arrependimento da nova aliança. Esse é o tema da mensagem de hoje, amados. Arrependimento da nova aliança. Qual é o tema da mensagem? Aliança. O arrependimento da nova aliança é diferente do arrependimento da antiga aliança. Hoje nós vamos falar sobre os dois arrependimentos, amados. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós darmos início à mensagem nessa noite. Mas antes eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui pela gravação, amados. Você que está aqui pela gravação, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui toda sexta-feira, às 19h30, aos domingos, às 19 horas. Você que está nos assistindo pelas gravações, pelas plataformas digitais, amado, sejam bem-vindos. Venha nos fazer uma visita, amém? E também, amados, os irmãos que estão aqui no templo, nós temos um número de WhatsApp. Não é grupo, amados, é uma linha de transição, aonde você vai entender mais sobre a graça, aonde você vai receber devocionais sobre a graça. Eu estarei colocando aqui, amados, o número do WhatsApp. Você que quer participar, você que quer entrar, eu vou pedir para a Sara liberar lá a tela, para funcionar aqui. Você que quer participar, amado, desse número do WhatsApp, ele não é grupo, ninguém vai ouvir suas conversas. Eu sou o administrador do grupo, do WhatsApp, da linha de transição. Nós estamos postando devocionais, programação da igreja, estudo sobre a graça, tudo referente a esse evangelho, amados. O número do WhatsApp está aqui, ó. Você quer participar, envie um oi lá que eu estarei te adicionando, amém? Então o tema da mensagem é o arrependimento da nova aliança. Certa vez Jesus falou assim, ó. Olha só, amados, como é importante isso aqui, queridos. A maior alegria no céu, a mais alegria no céu de um pecador que muda a mente, um pecador que se arrepende, do que uma igreja dessa aqui cheia, amado, ó, cheia, mais de 100, 200 pessoas que não precisa de arrependimento. Jesus falou, há uma alegria maior no céu de um pecador que muda a mente do que 99 ovelhas, não é isso que Jesus falou? Que não necessita de arrependimento. Então hoje nós vamos falar sobre o arrependimento da nova aliança. Feche seus olhos aí, amados. Vamos fazer uma oração. Peça para Deus, querido, falar no seu coração. Peça para Deus falar no seu entendimento. Porque o apóstolo Pedro, ele falou assim, ó. As epístolas, a sã doutrina é difícil de entender. O próprio apóstolo Pedro falou isso. Então, feche seus olhos. Peça para Deus falar aqui, amado, ó, no seu coração. Coração é entendimento. Pede para Ele falar. Pai Celestial, nós te agradecemos por estar aqui, Pai, mais uma vez, reunido em um só Espírito, numa só fé. Meu Deus, nós rechaçamos todo o entendimento contrário, rechaçamos, Pai, toda a mente cauterizada pela religião, rechaçamos, Pai, todo o achismo, todo o sufisma, Pai, que foi implantado na mente dos seus eleitos. Pai querido, faz que essa palavra possa correr, que essa palavra possa penetrar na vida, no entendimento dos nossos irmãos que estão aqui na Nova, que está aqui pelas plataformas, em nome de Jesus. Amém, amados? Podem se assentar. O tema da mensagem de hoje, você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir a palavra aí, ou você pode acompanhar pelos nossos projetores, amados. Está lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 15. Graças a Deus. Marcos, capítulo 1,
versículo 14. Os irmãos encontraram? Diga amém. Então vamos ler assim mesmo. Amém? Depois que João foi preso, que João é esse aqui, amados? É João Batista. Olha aqui, ó. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamar as boas novas de Deus. Próximo versículo, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrepende-se e creiam nas boas novas. Amém? Abençoados, salvos pela graça, selados desde a fundação do mundo. A mensagem de hoje, amados, ela é fundamental para o nosso crescimento em graça. A mensagem de hoje, ela é fundamental para o seu posicionamento, para você se posicionar aqui, amado. Você que está chegando agora, você que está conhecendo esse evangelho agora, você que já conhece esse evangelho da graça, ela é fundamental, amados, para o seu crescimento em graça. Hoje nós vamos falar sobre 2 arrependimentos. O arrependimento do antigo pacto, que tem a ver com o pecado, não é isso? E vamos falar sobre o arrependimento do novo pacto, da nova aliança, que é mudança de mente. Então a palavra arrependimento, essa palavra arrependimento no grego, ela tem aqui, amado. Arrependimento no grego quer dizer metanoia. Mudança de quê, amado? Metanoia. Mudança de mente. Meta significa depois. Meta significa mudança. E essa palavra junta forma o quê? Noia é pensamento. Mudança de mente. Metanoia. Então a palavra arrependimento na nova aliança é mudar a mente. A palavra arrependimento na antiga aliança foi muito usada com João Batista. João Batista usava muito essa palavra, arrependimento, porque o arrependimento da antiga aliança era para que o povo se aproximasse a Deus. A palavra arrependimento tinha um propósito. Tinha um propósito no antigo pacto. Era de aproximar a criação, um homem, até a Deus, o pecador. Havia necessidade, amado. Havia uma necessidade da criação de confessar o pecado. Havia essa necessidade da criação, antes da cruz, se arrepender dos pecados. Então João Batista usou muito essa palavra. Mas depois da cruz, tudo mudou. Presbítero, a Bíblia mudou depois da cruz? A Bíblia não mudou, mudou a aliança. Agora nós estamos vivendo uma nova aliança. Então depois da cruz, mudou. O que era arrependimento de pecado aqui, amados? Vamos fazer suponhamos que aqui seja a cruz. O que é arrependimento de pecado aqui, agora, depois da cruz, é mudar a mente. Então houve uma mudança, tanto na palavra como na aliança. Então vamos ver isso aqui, amados. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 8, versículo 7. Vamos ler aqui? Se aquela primeira aliança, a lei, o escritor de Hebreus está falando da lei, amados. Se aquela primeira aliança fosse perfeita, não necessaria procurar o lugar para outra aliança. Olha só, amados. Se aquela primeira aliança fosse perfeita, não precisaria da nova aliança. Não é isso que a palavra está falando? Por quê? Porque a lei, amado, ela estava enferma por causa da carne. A lei estava enferma por causa
da carne. Então nós estamos vivendo um novo concerto. Estamos vivendo a nova aliança. Não é uma aliança recalchutada. Não é uma aliança restaurada. Não é uma aliança modificada. É uma nova aliança. Então, se é novo, é novo. Não foi reformada. Jesus não pegou aquela aliança antiga e deu uma reformada. Não, não. É nova aliança, amados. Nós estamos vivendo a era da graça. Nós estamos vivendo o novo e vivo caminho. Nós não estamos mais presos na velhice da letra, presos naquela maldição, para cumprir com aquela justiça que vinha da lei. Nós somos libertos disso. Nós estamos numa nova aliança. Então a palavra arrependimento, amados, nessa nova aliança, não tem nada a ver com pecado. A palavra arrependimento, nesse novo pacto, não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com mudança de mente. Na antiga aliança, era arrepender de pecado. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Hoje nós vamos comer uma comida sólida, amados. Eu preciso que a igreja se posicione para você poder entender o evangelho. Depois da cruz, a palavra arrependimento não tem nada a ver com pecado. É mudança de mente quanto à justiça. A justiça que vinha da lei. Que agora a nossa justiça vem de Deus. A sua justiça não vem mais do pacto feito com Moisés, aquela antiga aliança. A sua justiça agora vem de Deus, vem da nova aliança. Amém? Então o que é que você está ouvindo? Você está ouvindo o quê? Que evangelho que vocês estão ouvindo? Mude a mente ou se arrepende-se? O que vocês estão cantando? Arrepende-se de seus pecados? Ou vocês estão cantando mude a mente? Vou mostrar hoje na Bíblia, amados, que a pregação mudou. Então a palavra arrependimento é isso. Nós temos que ouvir mudança de mente. Essa é a pregação da nova aliança. Se aonde você for, você ouvir uma pregação, arrepende dos seus pecados, isso é o antigo pacto. Isso é a antiga aliança. Isso não é a mensagem da graça. Isso não é o evangelho da graça. Porque só há um evangelho nessa nova aliança. Então, se você crê errado, você vai ter uma vida errada. Se você viver debaixo de ensinamentos errados, a sua vida vai estar errada. Então é preciso que nós se posicionamos, amados. É fundamental para o seu crescimento em graça. É a sua posição. Quem você é, aonde que você está, a sua localização. Você está aqui, você está no antigo pacto, você está depois de Moisés, você está depois de Davi. Aonde que você está? Você tem que se posicionar. Isso é fundamental. Então vamos ver aqui, amado, a pregação de Jesus Cristo. Antes do estar consumado. A pregação de Jesus antes do tetelestai. O que Jesus estava pregando? Vamos ver aqui, amados. Marcos capítulo 1, texto inicial. Vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo falou que o culto é racional. É com isso aqui, amados, ó. Vamos prestar atenção. O tempo é chegado. Mas Jesus estava onde? Jesus estava aqui depois da cruz? Ou Jesus estava aqui antes da cruz? Jesus estava antes da cruz. Então, o tempo é chegado, mas o tempo ainda não tinha chegado. Mas para você chegou. Hoje nós estamos na era da graça, porque você está depois da cruz. Então, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, mas ainda não chegou. Porque Jesus está vivo. Quem está dizendo isso aqui? É ele. Olha lá, ele disse. Jesus está dizendo, o reino de Deus está próximo. Então, o que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida. A Bíblia também diz que o reino de Deus não é algo visível. O que o sistema aí fora prega? Eles querem ver o reino. Eles querem ver Jesus descer, abrir o céu,
as trombetas tocar, os anjos virem. Eles querem ver o reino, amados. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é tocável. Não é isso aqui. Você não vai ver o reino de Deus. Você vai viver o reino. Olha só, amados. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é a justiça, paz, alegria. Quem tem paz aí, diga amém. Quem é alegre aí, diga amém. Então você está vivendo a justiça. Quem tem medo da morte aí, diga amém. Ninguém tem medo da morte, né, amado? Quem tem medo de Jesus voltar? O sistema tem medo. Se Jesus voltar, eles têm medo. Se eles morrer, tem medo da morte, tem medo da vida, tem medo de Jesus, tem medo de Deus. O povo anda com medo, amados. Por quê? Não conhece a justiça, que é paz, que é alegria no Espírito Santo. Então Jesus falou assim, ó, o reino está próximo. Hoje nós estamos aqui, o reino já chegou. Você já está no reino. Aí Jesus fala, arrepende-se. Vamos ver aqui, arrepende-se e creia nas boas novas. Olha o que Jesus fala aqui, amados. Olha só, abençoados, o que Jesus está falando. Arrepende-se. O que é arrependimento? Que nós falamos no começo. O que são boas novas? Evangelho da graça. Então vamos raciocinar aqui, amado. Olha o que Jesus falou assim, ó. Mude a sua mente, o reino está vindo, mude a sua mente e creia na graça. Foi isso que Jesus está falando. Temos que crer na graça. Porque o profeta Jeremias profetizou. Chegará tempo que eles profetizarão que o Senhor é a minha justiça. E hoje o Senhor é a sua justiça. Foi profetizado pelo profeta Jeremias. Foi profetizado pelo Messias. Que chegará a época. Que época é essa? É a época da graça. É a era da graça. Nós somos milenistas. Nós estamos vivendo o reino de Deus, amado. Você está vivendo o reino. Jesus está aqui, ó. Jesus está aí dentro de você, amado. O Espírito Santo está aí. Antes não estavam. Eles estavam guardando. Eles forçavam a entrada no reino. Hoje não, você está vivendo o reino de Deus. Quem crê, diga amém. Então Jesus está nos ensinando como que nós devemos se posicionar depois da obra do Tetelestai. Como que você vai posicionar sua fé a partir de hoje? Em quem você vai crer? Como que você vai crer? De que forma você vai crer? É isso que Jesus está falando. Agora vocês vão se arrepender, vocês vão mudar suas mentes e vão crer nas boas novas. O que é boas novas? Evangelho. A irmã falou evangelho. Olha só, amados. No grego, vamos ver aqui no grego, queridos. A palavra arrependimento, nós aprendemos que é metanoia, é mudar a mente, não é isso? No grego, boas novas quer dizer evangelion, que quer dizer evangelho. Mas olha só que interessante isso aqui, amados. O apóstolo Paulo, ele fala que só há um evangelho. Não há outro evangelho. Quem já pregou a graça aqui para o vizinho, diga amém. Amados, ninguém pregou a graça para o vizinho. Quem pregou para o pai? Para a mãe? Para os primos? Nem tu, Lani. Amém, amados. Quando você vai pregar a graça, olha só o que eles vão falar. Isso aí é outro evangelho. Você vai pregar a graça para o seu vizinho, abençoado, Jesus já te salvou. Isso aí é outro evangelho. Que evangelho é esse? Você está falando de graça? Não existe isso aí não. Mas olha só o que Paulo fala aqui, amados. Vamos ver aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Olha o que Paulo fala aqui. Admiro-nos que vocês estejam abandonando, né, tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça, para seguirem o quê? Os irmãos não entenderam. Amados, olha o que Paulo falou, que só há um evangelho. O outro evangelho é esse que está sendo pregado. Só existe um evangelho, e o evangelho é a graça.
Admiro que vocês estão rapidamente abandonando rapidamente esse evangelho para seguir o outro. Então o evangelho da graça é o evangelho, o outro é esse que está sendo pregado. Esse que está aí fora sendo pregado, ele que é o outro. O evangelho é a graça. Vamos ver o próximo aqui, amados, versículo 7. Que na realidade não é o evangelho. Olha o que Paulo está falando, queridos. Esse evangelho que está aí fora, esse sistema religioso, se você for parar para pensar, você está nadando contra a maré. A maré está vindo e você está subindo, ó, sozinho, nadando contra a maré. Foi como Jesus fez. Jesus veio, ele foi sozinho, amados, lutando contra todo mundo, contra fariseu, contra mestre da lei, contra todos, queridos. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando o evangelho, querendo perverter, amados. Olha só que, queridos, a graça é o evangelho, a fundação é o evangelho da graça, amados. Por isso que Jesus falou, ó, creiam nas boas novas, no evangelho da graça. Por isso que Jesus falou assim, agora vocês vão mudar a mente quanto à justiça. Então na antiga aliança, olha só a diferença. Na antiga aliança, o povo se arrependia primeiro dos pecados para ser abençoados temporariamente. Eles se arrependiam, eles confessavam o pecado e eram abençoados temporariamente. Por que temporariamente? Porque o sacrifício era uma vez por ano. O sumo sacerdote não ia lá na semana, no dia da expiação, na semana do Yom Kippur, não era uma vez por ano? Então o sacrifício era uma vez só. Um sacrifício para todos. Um animal, amado, inocente, teve que morrer para que o povo seja perdoado dos pecados. Uma pessoa inocente teve que derramar o sangue. Porque não há arrependimento sem derramamento de sangue. Não há arrependimento. Isso na antiga aliança. Por isso que mudou para a nova aliança. Então olha que interessante, amados. O povo se arrependia, pedia perdão dos pecados e Deus derramava a bênção durante um ano. Na nova aliança mudou. Deus te abençoa primeiro e a bondade de Deus que vai te levar ao arrependimento. Você primeiro é abençoado e com a bondade de Deus você vai mudar a sua mente. Não é isso? Deus não nos abençoou com todas as bênçãos espirituais? Não foi isso? Efésios 1, não é isso? Efésios 1, versículo 3. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Presbítero, mas eu quero uma bênção material. Eu não quero bênção espiritual, não. Estou precisando de dinheiro, estou precisando de um carro, de uma casa, de um emprego. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas olha só, bênçãos espirituais. Deus primeiro te abençoa com as bênçãos espirituais e a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento. A bondade de Deus vai levar você a mudar sua mente. O que é bênçãos espirituais? Perdão de pecados, salvação, reconciliação, santificação, justificação, selo do Espírito Santo, dom da fé, mente de Cristo. Tudo isso são bênçãos espirituais. Então Deus te abençoou primeiro com todas as bênçãos e a bondade de Deus que vai te levar ao arrependimento, amados. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange, amado. Ele lançou fora todo medo. Por isso que eu falei aquilo no começo. Você não tem medo. Você sabe o que você está fazendo aqui. Vocês sabem de onde que vocês vieram. E vocês sabem para onde que vocês vão. Sabe ou não sabe, amados? Então você não tem medo. O sistema anda com medo. Porque vivem o antigo pacto. Eles não passaram para depois da cruz. Estão vivendo antes da cruz. Então o amor de Deus nos constrange.
Quando você chega na pessoa e fala, você é um abençoado, você é um justificado, você foi selado, você foi salvo, você foi perdoado, a pessoa vai ficar constrangida. Tudo isso, presbítero, sem eu fazer nada. É o amor de Deus, amados. Por isso que chama-se graça. Favor imerecido. Não é favor merecido. Quem está entendendo? Diga amém. Por isso que chama-se graça. Porque é um favor imerecido. Você não mereceu para ter. Isso é graça, amado. Nós fomos ensinados de uma forma errada. Quem veio do sistema religioso aí, diga amém. Só a pastora, é? Quem veio da religião? Cristianismo não é religião. Nós sabemos que é relacionamento, é convivência com Deus. Não é religião e nunca será cristianismo. Porque cristianismo, religião é mérito humano. Religião, amados, é obras humanas. Quem veio da idolatria? Do espiritismo? Do ateísmo? Quem veio? Então nós temos o mesmo currículo, não é isso? Nós viemos do sistema religioso. Então nós sabemos como que funciona a religião. Então nós somos ensinados de uma forma errada. E hoje você vai ver na Bíblia que você foi ensinado de uma forma errada. Nos ensinaram a desprezar o amor de Deus. Nos ensinaram a pisar no sangue da aliança. Não nos ensinaram a desprezar a soberania de Deus. Nós aprendemos isso na religião. Vamos ver isso na palavra. Romanos, capítulo 2, versículo 4, não é isso? Uma coisa que é interessante, amados, nada fere mais a Deus que a nossa jactância. Nada fere mais a Deus que a sua justiça própria. Nada fere mais a Deus que a sua altivez humana. Olha só, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que vocês desprezam a riqueza das bondades, da sua bondade? Quem vai desprezar aqui, amados, a bondade de Deus? Se você é perdoado, você fala, agora, presbítero, eu vou viver como um perdoado. Se você foi justificado, presbítero, agora eu vou viver como um justificado. Não despreza, amados. Olha só, será que vocês desprezam as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência? Que mais? Não reconhecendo que é a bondade de Deus que vai levar a mudar a mente? É a bondade de Deus que vai te levar ao arrependimento? E o que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos no sistema? Vem cá, irmão, vem cá, arrepende seu pecado. Vem cá, aceita Jesus, levanta sua mão, peça perdão, arrepende-se. O sistema é isso, é você que tem que se arrepender. Mas na graça, é Deus que nos leva ao arrependimento. Não é você que vai se arrepender. Não é você que vai aceitar a Cristo. Bota uma aspa aí, amados, bem grande, que dá até para voar, que nós já falamos sobre isso, aceitar a Cristo. Não é você que vai aceitar. Foi Cristo que nos aceitou. Não é você que vai se arrepender. É Deus que concede o arrependimento. É Deus que muda a nossa mente, amados. Então é a bondade de Deus que vai te levar a mudar a sua mente. É a bondade de Deus que vai te levar a mudar a sua mente. Quando você souber que você é justo, perdoado, abençoado, justificado, selado, reconciliado, você, agora eu vou mudar minha mente. Porque você conheceu a bondade de Deus. Então, nós aprendemos de uma forma errada. Nós aprendemos pelo sistema religioso. Uns chamam de legalistas, né? Outros chamam de sistema. Nós aprendemos a profanar o sangue. Você aprendeu no sistema religioso, você está dizendo que Cristo não fez nada por você. Na religião, eles falam que Cristo, eles pregam Cristo, mas eles não entendem o que estão pregando. E você que é um cristão, você vai entender hoje, amados, que é o arrependimento.
Então Cristo não falhou com a sua obra. Cristo não falhou. Cristo não vai subir na cruz novamente. Ele já subiu. A obra está perfeita. A obra está consumada. Não vai ter outra oportunidade. Não vai ter outra vez. Acabou, já foi feito. A obra está consumada. Tetelestai. Vamos ver isso aqui na palavra, amados. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 9, versículo 26, amados. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Porque agora você tem que confessar o seu pecado. Não é isso que nós aprendemos? Temos que confessar o pecado, como era feito em João Batista, como era feito antes da cruz. Se você não confessar o seu pecado, você não vai se arrepender. Mas olha só aí, ó. Se fosse assim, olha só o que o escritor de Hebreus nos ensina aqui, amados. Se fosse assim como? Se fosse como a lei, amados. O contexto aqui, ó, olha só. Se fosse como a lei, olha o que Paulo está falando. Nós acreditamos que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Então olha só, amados. Se fosse como a lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Desde o começo do mundo. Por quê? Lembra que eu falei no começo aqui que o sacrifício era anual? Então olha só, se fosse como a lei, quantas vezes Cristo tinha que subir na cruz? Quantas vezes? Muitas vezes, todo ano, Cristo ia ter que subir na cruz. Se fosse como a lei. Mas desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas. Não vai haver outra vez. O que é uma vez por todas? É uma vez. Não vai ter outra. Apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos. Depois nós vamos falar sobre isso aqui, amados. Para aniquilar o pecado mediante ao sacrifício de si mesmo. Foi aniquilado ou não foi o pecado? Presbítero, mas você está falando de pecado, eu ainda estou pecando. Mas o pecado não foi aniquilado? Amado, aqui é o hamartia, é o pecado original. É o pecado que foi imputado na criação, no homem antes da cruz. Aqui não é natureza pecaminosa. Aqui não está falando de prática do pecado. Nós vamos falar sobre isso em outras mensagens. Não está falando disso. Está falando do pecado original. Não está falando do hamartemi. Está falando do hamartia. Aquele pecado que quando a pessoa nascia, já era imputado. Homem, mulher, criança, pobre, rico, preto, branco. Nasceu, imputa o pecado nele. Nasceu, imputa o pecado. Isso antes da cruz. Esse pecado foi aniquilado. Então ele apareceu uma vez por todas para aniquilar o pecado. Foi aniquilado ou não foi, amados? Então a pregação de arrependimento de pecado, isso era válido antes da cruz. Depois da cruz, não há arrependimento de pecado, amado. Depois da cruz é mudança de mente. Como é que você vai se arrepender de um pecado que ele foi aniquilado? Como é que você vai se arrepender de um pecado que foi aniquilado? Depois nós vamos falar sobre a natureza pecaminosa. Depois nós vamos falar sobre os hamartia, amados. Esse pecado está aniquilado, amados. Essa pregação de arrepende-se dos seus pecados é pregação da antiga aliança. Jesus não pregava isso. Essa pregação era válida, mas no antigo pacto. Quem pregava isso era João Batista. Marcos capítulo 1, versículo 4. Vamos ler aqui, amados. Surgiu João Batista, profetizando, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento, de perdão de pecados. Isso aqui era válido. Isso aqui era válido antes da cruz. Depois da cruz não, amados. Depois da cruz mudou, a aliança é nova. Lembra que nós falamos que a aliança não foi reformada, não foi recalchutada? Novo é novo, acabou, fim, é novo.
Então apareceu João Batista pregando arrependimento de pecado. Era válido. Presbítero, mas isso aí é errado isso aqui? Não é errado, amado, isso aqui é válido. É válido antes da cruz. Por isso que você tem que se posicionar nos evangelhos. Vamos ver o próximo, versículo 5. A ele vinha toda a região da Judeia, todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados no Rio Jordão. Quem é que batizava? Jesus batizava, amados? João Batista. Jesus batizava? Jesus não batizava. Os discípulos batizavam? Batizavam, mas Jesus não batizava. Mas os discípulos batizavam. Olha só, amados, essa era a pregação do antigo pacto. Arrepende-se dos seus pecados. Então o que você está ouvindo aí, amados? Mude a sua mente? Aquela rádio que você põe quando você vai para o trabalho, você liga a rádio, bota no seu carro lá e vai ouvindo aquelas músicas de arrependimento de pecado? É isso que você fica ouvindo? Ou você fica ouvindo o evangelho? Mude a sua mente. Hoje, amado, até a música que você ouve, você tem que saber o que você está escutando, amados. Você tem que ter esse discernimento no que você ouve, no que você fala, nesse ensinamento, porque há uma maldição. Há uma dupla maldição. Nós vamos falar sobre isso depois. O apóstolo Paulo falou que não é uma, é dupla maldição. Nós temos que se posicionar, amados. Então, isso era válido antes da cruz. Depois da cruz, depois que o sangue foi derramado, depois que o tetelestai, o está consumado, amado, depois que o véu foi rasgado, depois que Jesus morreu, tudo mudou. Você sabia que a pessoa ficou com raiva de mim porque eu falei isso? E era aqui da igreja. Aí, presbítero, quer dizer que agora que tudo mudou? Quer dizer que a Bíblia mudou? Não mudou, amados. O que mudou foi a aliança que Jesus fez. O que mudou é que você não está estudando a Bíblia, amados. Por isso que nós estamos dando aquele número de WhatsApp, queridos. É para você receber semanalmente os devocionais, para que a sua fé venha a ser ativada. Você sabia que a sua fé, que é um dom de Deus, ela tem que ser ativada? Sabia disso? Então era válido antes da cruz, depois da cruz não. Olha a pregação depois da cruz aí, como é que é agora. Vamos ver aqui. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus já está próximo, já veio, o reino de Deus já veio, a era da graça já estamos vivendo, um novo e vivo caminho, nós estamos vivendo um novo e vivo caminho. Então, já chegou, mas agora vocês vão crer nas boas novas, vocês vão mudar a sua mente, vocês não vão mais pedir perdão de pecados, porque o pecado foi aniquilado. Você agora vai mudar a sua mente quanto à justiça que vinha da lei. Amém? Então a palavra arrependimento da nova aliança não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver, amados. É mudar a sua mente quanto à justiça. Isso é arrependimento. Porque antes da cruz, presbítero, o que é justiça? Uma pessoa falou assim bem assim para mim, amados. Olha como é que é o povo, olha como é que é a mentalidade das pessoas, amados. A pessoa falou assim, presbítero, a justiça é a ira de Deus. A justiça, Deus vai derramar sua justiça. Deus vai matar, Deus vai botar no leito, Deus vai botar no hospital, Deus vai botar no presídio. Isso é a justiça de Deus. Eu falei, abençoado, faz favor. A justiça de Deus é o amor, amados. É o perdão, é a justificação. Isso é a justiça de Deus, querido. Então, amados, precisamos nos se posicionar. Antes da cruz, eles buscavam ser justos pelos seus atos, pelas suas obras, pelas suas ações, pelos seus méritos humanos, como nós vemos hoje aí fora. Isso era antes da cruz. Depois da cruz, nós somos justos, nós somos abençoados pela ação de Cristo, pela obediência de Cristo, pelo ato de Cristo na cruz, que você hoje é um abençoado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se tornou pecado para que você fosse o quê? Um legalista? Um judaizante? Para que você fosse o quê? A justiça de Deus, que é Cristo.
Então aquele que não conheceu o pecado, se tornou o pecado para que você seja a justiça, amado. Por isso que o profeta Jeremias profetizou. Chegará época, chegará anos, 1500 anos antes da cruz, o profeta profetiza. Tsidqueno. Eles vão profetizar, o Senhor é a nossa justiça. Por isso que você tem que falar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Repete comigo, amados. Fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Profetiza todo dia isso aí, amado, para você ver sua vida mudar. Profetiza para você ver, todo dia, amados. Acorda e fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Para você ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Então, amados, arrependimento é isso. É você mudar a sua mente. Presbítero, o que é a justiça que vem da lei? Que você tanto fala aí. Vamos lá. Batismo. Isso vem da onde, amados? Vem da graça? Abluções? Da onde que vem isso? Batismo. Jejuns. Montes. Óleos. Sacrifício. Isso vem da onde? Isso é a justiça que vem da lei. Isso faz o homem ter altivez, justiça própria. Tudo aquilo que te leva a ignorar a justiça de Deus, o apóstolo Paulo chama de trapo de imundície. Profeta Isaías chama de trapo de imundície. Tudo aquilo que te leva a ser um santo, tudo aquilo que te leva a ser uma pessoa justa pelos seus atos, pelos seus méritos, o apóstolo Paulo chama de cocô. Eu não quero ser indelicado, amados, mas esterco é o quê? É o que esterco? Vitamina de abacate que não é, amados. Paulo chama de esterco, amados. Toda aquela sua justiça que vem da lei. Você vê que o sistema aí quer ser salvo. Eu tenho que buscar a minha salvação. Mas Cristo já não salvou na cruz? Eu tenho que ir para um monte, eu tenho que me santificar, eu tenho que passar óleo para me ser santo. Mas Cristo não já santificou a sua igreja lá na cruz? Eu tenho que me aproximar de Deus. Mas a reconciliação que Deus reconciliou o mundo foi para quê, amados? Presbítero, mas eu tenho que ser justo. Mas foi você que se tornou pecado ou foi Cristo que nos fez justo, amados? Isso é posicionamento, amados. Você tem que se posicionar. Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 1, de 1 ao versículo 7. Você vai ver que Paulo fala assim, ó: eu oro para que vocês sejam salvos. Não salvação eterna, salvação daqui, ó, do entendimento. Porque vocês têm zelo, mas vocês não têm conhecimento. Romanos, capítulo 10, versículo 1 em diante. Eu não coloquei no slide, amado, para não ficar muito comprido. Mas Paulo falou isso. Eu oro para que você seja salvo. Agora, amados, vamos raciocinar aqui. Vamos prestar um culto racional. O sistema religioso, eles são zelosos. Eu não vou mentir, eu não vou atacar. A nossa luta não é contra nossos irmãos, nossos amigos. Nossa luta não é contra isso. Nossa luta é contra o entendimento errado. Os nossos amigos aqui, irmão, que estão enganados aí nesse sistema, eles são zelosos. Você chega na igreja, todo mundo alinhadinho, gravatadinho, roupinha do mesmo jeito, grupo de senhoras, grupo de irmã, grupo de varão, grupo não sei de quem, grupo da criança, grupo... Nessa igreja aqui tinha anos que tinha tanto congresso. Uma vez eu cheguei na pastora, mas congresso da criança, do mirim da criança. Congresso da criança, congresso do médico, congresso disso aqui, congresso disso aqui. Eles são muito zelosos, amado. Igreja enfeitada, cheia de folha, mas não tem o conhecimento da justiça. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Vocês têm zelo. Paulo fala aos romanos, tem zelo, mas está faltando conhecimento, amados. São salvos, eles são salvos. A gente falou que eles vão para o inferno. Nós já falamos sobre a primeira graça, já falamos sobre a graça salvadora, já falamos sobre a segunda graça, que é o entendimento, já falamos sobre a terceira graça. Quem diz que eles vão para o inferno? Se eleito é salvo, amados. Presbítero, mesmo sem estar na graça, é salvo. Salvação eterna. Eles não têm um entendimento, eles não têm aquilo que você tem,
que é o conhecimento, que é a segunda graça. Eles não conseguem reinar em vida. Eles têm medo, estão debaixo de um ensinamento maldito, que a Bíblia fala que esse ensinamento é maldição. Nada dá certo, tudo dá errado. Amanhã está bom, depois está ruim. Amanhã está doente, depois está fraco. Amados, é um inferno, queridos. Mais de 40 anos, a pastora sabe aí, amados. Aqui ninguém é marinheiro de primeira viagem, nem vocês. Vocês vieram do sistema. Vocês vieram da religião. Vocês sabem o que eu estou falando aqui, amados. Batismo, jejuns, óleos, dízimos. Presbítero, até o dízimo. Na antiga aliança, eu não posso dar o dízimo na nova aliança. Na nova aliança não tem dízimo, amado. Você contribui com a obra conforme o coração, conforme a vontade que Deus botou no seu coração. Quer dizimar, quer contribuir uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, do jeito que você achar melhor, do jeito da necessidade, que você viu que a obra está precisando, conforme a bondade de Deus que está aí. Então nesse novo pacto não tem dízimo? Não tem dízimo. Nessa nova aliança não tem jejum? Não tem jejum. Nós já falamos sobre isso. Você que está inscrito lá no canal, amados, no grupo, lá tem vídeos que falam sobre isso. Tem vigílias, tem cerimoniais, tem Páscoa judaica. Não tem. Agora nós vivemos pela fé. A fé em Cristo, amado. O dom que está aí dentro de você. O dom precisa ser ativado pela mensagem da cruz. Por isso que Paulo fala assim: somos transformados de glória em glória, de fé em fé. É de mensagem em mensagem, é de evangelho em de evangelho, é de sã doutrina em de sã doutrina. Toda vez que você ouve a mensagem de Cristo, o dom é ativado. Amém ou não amém? Então o arrependimento na nova aliança é o que, amados? Querido, só a pastora. Pastora, bota um zip aí, pastora. Arrependimento na nova aliança é o que? Amém, amados. E o que é arrependimento no grego? Amém, queridos. Graças a Deus. Mudança de mente. Então, o que é isso, presbítero? Amado, você achava que era justo pelos seus atos. Não era isso que fomos ensinados? Nós achávamos que era justo pelos nossos atos. Mas agora você sabe que você é justo pelo ato de Cristo, pela obediência de Cristo. Agora você é justo. O sistema é isso, você é justo pelo que você faz. Se você não faz, você está devendo. Vai para o inferno, não é isso? Jesus vem e você fica. Você não está fazendo nada. Quantas vezes falaram: esse irmão aí, ó, não abre nem a boca dentro da igreja, fica só tocando esse baixo aí. Esse filho da pastora vai para o inferno. Nem roda, nem pula, encara a gente. Olha só, amados, como é que o pensamento do sistema funciona. É tímido, né? Não, é isso, é tímido. Esse irmão, o filho da pastora, ele é tímido. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Olha só que interessante, amado. O reino de Deus é o céu? É o céu o reino? Não é. O reino de Deus não é aqui, amado. Nós estamos vivendo um reino. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Isso é o reino de Deus, amado. O reino de Deus é aqui. Céu é paraíso, amados. Por isso que o ladrão da cruz, Jesus falou assim: hoje mesmo estará comigo no reino de Deus. Foi isso que ele falou? Foi isso que Jesus falou para o ladrão? Paraíso. Então o céu é o paraíso. O reino é aqui. O reino não é lá. Aqui é o reino de Deus. Por isso que o sistema religioso não vive o reino. Você, cristão da graça, da nova aliança, você já sabe o que é o reino de Deus. É justiça. O que é a justiça? Aquele que não conheceu o pecado nos fez justo. A justiça de Deus. Perdão, está aqui, é justiça. Não vem da lei. Eles ficam forçando a entrada no reino. A Bíblia diz lá no livro histórico que eles forçam a entrada no reino, mas não entram. Tem que entrar pela fé.
Então, amados, mudança de mente. Quando a sua mente é mudada, você se converteu. Quem já ouviu essa palavra, converteu? Vai se converter, irmão. Não é isso que eu falei? Irmão, assistindo Netflix, vai se converter, irmão. Jogando Free Fire, cristão jogando Free Fire, vai se converter, irmão. Olha a mentalidade, amados. O que é conversão? Não é isso, queridos. Quando a sua mente é lavada, quando a sua mente é transformada, quando a sua mente é renovada, você é convertido. Quando a sua mente muda, metanoia, você é convertido. Foi Jesus que falou isso para Pedro. Jesus falou assim: Pedro, quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Mas Pedro não pregava Jesus? Pedro não andou com Cristo? Pedro não comeu com ele, dormiu com Cristo? Eu falei assim para uma pessoa: olha a mentalidade do sistema. Presbítero, você está falando que Pedro dormiu com Cristo? Ele era homossexual? Eu falei: abençoado, dormiu na peregrinação. Você acha que você vai daqui para o plano 6 horas da tarde? Você não vai ter que dormir, não? Tu vai daqui para Goiânia de pé, você vai fazer o quê? Não tinha, o povo não andava de carro não, mas andava de pezão. Para, faz uma janta, come, dorme, acorda, no outro dia vai de novo andando, amado, de lugar em lugar pregando o evangelho. A mente das pessoas é uma mente carnal. Está faltando ativar a mente de Cristo, amados. Então Pedro dorme com Jesus, Pedro come com Jesus, Pedro prega o evangelho, as boas novas, que há duas boas novas. Há a boas novas da antiga aliança, que é o ministério da circuncisão, e há boas novas do novo pacto, que é o ministério da incircuncisão. Então Pedro pregava as boas novas da época, que é o reino de Deus, né? Mas Jesus falou: você vai se converter, Pedro. Quando você se converter, quando a sua mente mudar, Pedro, você vai ajudar os seus irmãos. Agora não. Eu não morri, o reino não chegou, a era não veio, o evangelho não foi revelado. Como é que você vai ajudar eles? Precisa do evangelho. Posicionamento, amados. Vamos ver isso aqui. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3. Esse é o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Quem conhece esse versículo aí, amado? Esse é o versículo que eu mais gosto do evangelho. Esse é o versículo que o sistema religioso mais odeia. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Quer praticar atos? Quer subir no monte? Quer jejuar? Não por nós, não pelos nossos atos de justiça praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando o Evangelho chega, amado, sua mente é lavada. Quando o Evangelho chega, o véu é arrancado. Quando é lido a Moisés, quando é lido a lei, o véu está posto. Quando o Evangelho chega, o véu é arrancado. Os olhos são iluminados. A mente de Cristo é ativada pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Vamos ver aqui, amados. Abre a sua Bíblia. Lucas, livros históricos. Lucas, versículo 22. Perdão, capítulo 22, versículo 31. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. São livros históricos. Nós vamos falar sobre isso, amados. Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, são livros históricos. O que é o evangelho? Vou fazer uma pergunta aqui para o nosso aluno aqui, amados. Nós temos um aluno aqui, ele não está aqui agora, mas nós temos uma aluna. Alane, o que é o evangelho? O evangelho começa e termina onde? Amém.
Romanos a Hebreus, amados, são 14 epístolas, 13 epístolas mais uma. Isso é o Evangelho, de Romanos a Hebreus. É aqui onde está a sua doutrina. É isso aqui que é a sã doutrina, amados. É aqui que a revelação de Jesus Cristo deu para o apóstolo Paulo e trouxe para a igreja do novo pacto. Romanos a Hebreus. É isso que você tem que se alimentar, é desse evangelho. Livro histórico, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, pisar, não é isso? Depois nós vamos falar sobre isso, amado, ó. Aquele rapazinho lá no cantinho lá, ó. Depois nós vamos falar sobre ele. Próximo. 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não acabe, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, olha só, amados, que Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, quando você mudar a sua mente, você vai ajudar os seus irmãos. Pedro anda com Jesus, faz, né, a peregrinação, a sua caminhada, né, profética, mas não era convertido. Tinha fé, mas não era convertido. Porque a conversão vem pelo evangelho. A conversão vem pela mente transformada. E Pedro, ele reconhece essa conversão. Nas epístolas, lá no finalzinho, amados, lá no finalzinho, ó, segunda epístola de Pedro, lá no final, Pedro reconhece. Certa vez Pedro estava junto a uns fariseus, a uns judeus. O apóstolo Paulo chega assim: Pedro, Tiago, João, estava lá a coluna, não é isso que falam? A coluna. Paulo chega e fala assim: ó, vocês não estão na verdade do evangelho. Quer dizer, houve uma, né? Houve ali uma discussãozinha, vocês não estão na verdade do evangelho. Isso que você está pregando, Pedro, isso não é a verdade. E Pedro reconhece a graça. Vamos ver aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Já estou terminando, amados. Ó, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler aqui. Tenham em mente, olha só, o Pedro está falando disso aqui, do entendimento, da mente. Pedro está falando da mente, amados, do entendimento, mudar a mente. Olha só, tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação. Salvação o que? Eterna? Salvação da mente. Pedro está falando da mente. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu com sabedoria. Olha só o reconhecimento de Pedro a Paulo. Reconheceu a sabedoria de Deus que foi lhe dada. 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas de assuntos. Suas cartas contêm coisas difíceis de entender. Olha o que Pedro fala. A sã doutrina, aqui, amados, esse evangelho que você está ouvindo aí, presbítero, eu não estou entendendo nada que você está falando aí, presbítero. Contém coisas difíceis de entender, amados. Olha o que Pedro está falando. Pedro, presbítero, eu não entendi. Tem como tu me explicar de novo? Tem, amados. Sexta-feira nós estamos aqui ensinando. Contém coisas difíceis de entender. Olha só o que Pedro continua falando. As quais os ignorantes, instáveis, torcem, como também faz com os demais das Escrituras, para a sua própria condenação. 17. Portanto, amados, sabemos disso, guardem para que não sejam levados pelo erro, não é isso? Dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza. Como assim, presbítero? Não entendi. Amados, eles usam isso aqui para outros fins. Você vê aí que o sistema usa para ganhar dinheiro, para expulsar um demônio, para dar a bênção a não sei quem, para condenar a vida de um, para acabar com a família de outro, para acabar com o emprego de um. Deus mandou falar para você pedir conta desse emprego. Já ouvi isso, amados. Coitado está lá trabalhando, tentando crescer na empresa, na firma. Deus mandou falar para você pedir conta. O abençoado vai lá e pede conta. Está desempregado. Deus mandou falar para você me dar o dízimo
mais esse envelope com R$1.000. É usado para isso aqui, amados. Quem te falou que não? Por isso que você tem que estar em linha com a graça. Por isso que você tem que estar em linha com os evangelhos. E Paulo continua, Pedro, né? Vamos lá. 18. Cresçam, porém, aonde, amados? No judaísmo? Cresçam onde? Cresçam na graça. E aonde? Aqui, ó, conhecimento. Cresçam na graça e cresçam no conhecimento de nosso Jesus Cristo, amados. Porque a Ele seja a glória, agora, para sempre. Amém. Então, amados, depois da cruz, não é arrependimento de pecado, é mudança de mente quanto à justiça. Você é justo devido à justiça de Deus, não devido à sua justiça. Você é justo devido à obediência de Deus na cruz. Aí você é justo. Vamos lá, 2 Pedro, para nós encerrarmos, capítulo 3, versículo 9, amados. O Senhor não demora em cumprir com a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos tenham arrependimento, mudança de mente. Você acha que Deus não quer que o sistema mude a sua mente? Não, quer, amado. Só que para o sistema mudar a sua mente, você precisa falar do evangelho. Para o religioso mudar a mente, você precisa abrir a boca. Para o ateísta ouvir, você precisa falar. Como que eles vão ouvir se não há quem pregue? Não é isso que a Bíblia fala? Você precisa falar, amados. Fala para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu namorado, para o seu esposo, para a sua mãe, para o seu tio, e a mensagem vai, ó. E a mente, e você está fazendo a vontade de Deus. Então é Deus que concede o arrependimento. Não é você que concede. Olha só, pelo contrário, Ele é paciente, querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas Timóteo aqui, amados, olha só o que Paulo fala aqui, ó. Deve corrigir com mansidão, sem briga, sem causar discussão entre a família. Não vai discutir, amados. Se não quer entender, amém. Fala da graça, não quer entender, amém, amados. Dê o tempo. Seja manso, seja humilde. Não chega forçando, na força, não, com mansidão. Porque é Deus que vai conceder o arrependimento. É Deus que concede. Deve corrigir com mansidão os que lhe apoiam, os que opõem, os que se opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, levando aonde? Ao conhecimento da verdade. O que é a verdade, amados? A verdade é o quê? É a graça. A lei foi dada, não é isso? Por Moisés, a graça e a verdade vieram. Não é isso, João 17, amados? A lei foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés, mas a graça, mas a verdade vieram por Jesus Cristo, amados. Então é Deus que vai conceder o arrependimento. É Deus que vai levar ao entendimento da verdade, amados. Então o arrependimento na nova aliança é o que, queridos? Mudar a mente. Mudança de mente. Arrependimento na nova aliança é mudar a mente. Amém, amados? Graças a Deus. Deixa eu só contar uma parábola aqui, querido. Certa vez, Jesus estava pregando. Já encerramos, amados. Mas deixa eu falar isso aqui. Isso aqui vai edificar a sua fé, querido. Porque se as pessoas pensam como? Ou é presbítero, mas a gente somos da graça. Olha só o que o povo pensa. Presbítero, mas nós somos da graça. Mas a igreja católica está lotada. Será se eles não estão certos? Será se nós não estamos errados? Presbítero, mas nós somos da graça. Por que tem pouca gente na igreja? Ali tem muita gente. Tem festa, tem pregador de fora, tem não sei o que de dentro, de fora, de não sei lá. E aí? Nós não estamos errados, não? Olha só o que Jesus falou. Certa vez estava Jesus pregando. Fariseu, herodianos,
publicanos, pecadores, mestres da lei, todos reunidos. Muita gente, amado. Aí tinha um grupinho assim, ó, dos mestres, dos fariseus. Jesus pregando o evangelho, né? O evangelho do reino, né? Jesus pregando. Aí os fariseus, o mestre da lei, fez assim, ó. Ó, esse aí não é o que come com os pecadores? Esse aí não é aquele que come ali no bar? Está ouvindo música do mundo? Você está assistindo Netflix? Ué, mas você não é da graça? Ué, você está andando de bermuda? Sem camisa? Olha aí, esse aí não é o que come com os pecadores? Esse aí que não anda lá no bar, jogando a sinuca, bebendo? E veio ele ali, ó, comelão e beberrão. Você já viu isso na Bíblia? Jesus comia, Jesus bebia, amado. Tu acha que Jesus bebia era o quê? Água? Jesus bebia vinho, amados. Aí uma pastora falou bem assim, não, presbítero, mas é vinho sem álcool. Então é suco de uva. Da tangue. Não é vinho, amados. Olha só. João extremista, Jesus comelão e beberrão. A Bíblia fala isso. E João extremista, né? Judeuzão, pregador para judeu, não prega graça. Os livros de Mateus, Marcos, e Lucas e João foi escrito para judeu, não foi escrito para você, você é gentil. Olha só. Jesus pregando e os fariseus, ó esse aí, ó. E Jesus, ó, ouviu, amados. Sentiu. Aí Jesus fala assim, ó. Um de vocês tendo 100 ovelhas e uma some, vocês não vai deixar 99 e vai atrás da ovelha perdida? Os fariseus, sim, claro, né? Vamos atrás da ovelha. Olha só, amados. Maior alegria num ser que muda o entendimento. O que é mudança de mente? É o quê? Metanoia. Mais vale alegria no céu do que uma ovelha que muda a mente, do que 99 que não precisa de arrependimento. Estava lá os 99 fariseus, judeu, mestre da lei, só criticando. Não, eu já fiz meu sacrifício, eu já levei minha oferta ao templo, eu já orei a Deus hoje 5 vezes, 10 vezes. Esse Messias aí, ele não é Messias, cheio de justiça própria. Os fariseus, eles não achavam que precisava de arrependimento, amados. Mais vale uma ovelha aqui dentro dessa igreja aqui, do que 100 pessoas aqui dentro, sem a mudança da mente. A maior alegria de Deus, a maior alegria que, no céu, amados, mais vale uma ovelha só, aqui, sozinha, com a mente mudada, com a mente lavada, renovada, do que essa igreja cheia de pessoas sem o entendimento do Evangelho. É isso que Jesus estava falando para os fariseus, amados. Há mais alegria no céu por você que está aqui hoje, que está tendo a sua mente lavada, a sua mente renovada, transformada pelo Evangelho, do que se você estivesse num sistema religioso, tentando buscar pelos seus atos, pelos seus méritos, não é isso? A alegria de Deus é você aqui, amados, ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho, aprendendo no Evangelho, crescendo no conhecimento e da verdade. Não foi isso que Pedro falou? Até o Pedro, que era o legalista também. Pedro é pregador de judeu, amados, circuncidado no 8º dia de vida, amados. Os judeus segue toda a lei à risca, amados. O sistema diz que guarda a lei. Eu não vejo ninguém guardando no sábado. Eu não vejo ninguém fazendo circuncisão. E aí, tá vendo? Por isso que nós temos que crer no conhecimento da verdade. Amém, amados?